Olá, boa noite. Domingo, 26 de junho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos e também pela TV Jovem Pan. Hoje eu tenho a companhia da Fabiana Barroso. Tudo bem, Fabi? Seja bem-vinda. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Muito obrigada por me fazer o convite novamente aqui no 62 Minutos. E quem também está por aqui é o José Carlos Bernardi. Bernardi, seja bem-vindo. Obrigado, Silvio. Boa noite, Silvio, Fabiana Barroso. Boa noite, você. Prepare seu coração porque fortes emoções aguardam nesses 62 minutos. A semana foi muito quente e nós vamos debater isso aqui. Pois é, eu aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, programa 62 Minutos no YouTube e seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter, Instagram. Olha só, tem sempre conteúdo extra, melhores momentos, @62 Minutos. E, é claro, a sua participação será registrada sempre nos últimos 2 minutos finais do programa. Dito isso, vamos logo ao primeiro tema. Após 5 décadas, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão histórica. A ação da Corte elimina o direito federal ao aborto, criado por ativismo judicial em 1973 e devolve para cada um dos estados o poder de decisão. E também uma história polêmica chamou a atenção da mídia aqui no Brasil. A juíza Joana Zimmer, de Santa Catarina, impediu no início do ano que uma menina de 11 anos fizesse um aborto. É bom lembrar que a garota foi estuprada e quando emitiu a decisão, a gestação já estava em 22 semanas, período de gestação limite por lei, limitado por lei. O aborto foi feito, portanto, com 7 meses. Eu começo com a Fabi. Diga lá, Fabi. Esse caso, Silvio, ele acaba trazendo para nós algo muito preocupante, porque você tem que ver a peculiaridade do caso e não foi o que ocorreu. Então, infelizmente, quando você fala de aborto, gente, aborto é crime, existem exceções. E as exceções, elas têm que ser apreciadas, não pode ser jogada assim para a sociedade debater como se nada fosse. Esse caso traz algo específico, que a garota de 11 anos, infelizmente, teria sido estuprada, mas aí o estupro para menores de 14 anos seria presumido, nesse caso uma exceção, porque parece que o estuprador também seria um menor de 13 anos. Então, portanto, o estupro aí também tem que ser analisado, porque legalmente não existe bilateralidade de estupro. Então, algo muito complicado e a mídia fez um estardalhaço, né, Bernardi? É verdade. Olha, para mim, Silvio e Fabiana, o que aconteceu aí foi um aborto de muitas coisas. Primeiro, o estupro aconteceu, foi na Constituição Federal Brasileira, porque o direito à vida onde fica, o artigo 5º da Constituição foi estuprado. É mais um estupro que a Constituição Federal sofre, porque a grande vítima deste caso de Santa Catarina foi um bebê de 7 meses de gravidez. Bebê foi a grande vítima. Quem era essa menina? Bom, a menina tinha 11 anos de idade e convivia com um padrasto que tinha um filho de 13. E sem cuidados nenhum de pai ou de padrasto e da mãe, ela acabou se relacionando com o filho do padrasto, que seria uma espécie de namoradinho, ambos menos de 14 anos. O que significa isso? O maior estupro mesmo, eu ponho na conta dos fabricantes de fake news hoje, a própria imprensa, porque não houve estupro. Houve um relacionamento entre 2 crianças ou 2 jovens na puberdade, um relacionamento consentido. Portanto, não houve estupro, até porque não há uma tipificação para uma criança, 2 crianças de menos de 14 anos de idade. O que acontece? A imprensa fabrica fake news dizendo que houve estupro e a justiça fabrica uma fake juice, que é uma justiça fake, porque como assim vai assassinar, matar um bebê no ventre da mãe quando não há estupro e quando já se extrapolou o prazo legal? O que aconteceu ali foi um sacrifício humano cujo o inocente, o maior inocente nessa história, virou a vítima.
e, mais uma vez, a Constituição Federal Brasileira, que tem 34 anos de idade, a nossa Constituição foi estuprada e não serve nem para pano de chão mais de tantos estupros que tem sofrido ao longo da história. Eu queria esticar um pouquinho mais o assunto com vocês dois, porque recentemente tem uma decisão na Colômbia, imagino que vocês se lembram, que autoriza, né, a interrupção da gravidez do aborto até a 24ª semana. 24ª semana. E com isso, a Colômbia se tornou o 6º país na América Latina a partir para, vamos dizer assim, ampliação do número de semanas, vai esticando o tempo em que é permitido fazer o aborto. E isso, eu imagino, nós estamos aí a 100 dias das eleições aqui no Brasil, vamos falar sobre isso já também, sobre eleições. Já virou tema até de campanha eleitoral, porque nós temos dois lados muito antagônicos nesse sentido. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, a reeleição, e a campanha do PT, que a gente sabe muito bem aquilo que prega, né? Então eu queria ouvir vocês sobre isso, sobre essa... Está virando uma tendência na América Latina, né? E aqui no Brasil, há um partido que quer voltar à cena do crime, ou melhor, quer ganhar as eleições, justamente pregando isso. Sim, eu acho que o PT, nesse caso, desprega, porque ele tira de nós o direito básico e que nós temos já constituído. E nesse caso aí do aborto, é o que diz a lei. O que foi praticado foi um infanticídio, né? Porque a lei ela fala muito claramente. Eu acho também... que esse é o termo, né? Aliás, é muito importante a gente deixar registrado isso, porque tem determinados termos e tem determinadas coisas que quem está acompanhando só vai ver aqui, só vai assistir neste programa. Porque esse programa fala as coisas como elas são, os fatos como eles são. Esse é o verdadeiro nome. Desculpa te interromper. Não, e é bom a gente falar disso, porque eu sei que é uma parte triste, mas a gente precisa se colocar também no papel do bebê, não é mais um feto, a lei não considera mais feto. Então, uma criança estava viva no ventre de uma menina, infelizmente. A mãe chegou num hospital na 22ª semana, a lei, a imprensa, como disse o Bernardi, deturpou demais esse fato e isso está sendo aproveitado politicamente. Eu vi até advogados bem famosos aí defendendo que o aborto legal, portanto, tinha que ser feito, parece que é a coisa no minuto seguinte. Não é bem assim. Vem um caso muito específico de uma família extremamente destruída, porque, né, quando você tem o estupro ali, seria presumido porque é menor, o consentimento é prejudicado porque também do outro lado temos um menor, mas o que diz a lei? A lei então praticaria um perdão judicial em relação ao crime de estupro, mas em relação ao infanticídio que foi praticado, esse eu quero ver quem é que vai responder, porque por conta de pautas políticas, né, falaram, coitada, deixaram a menina de 11 anos longe dos pais. Lógico, a juíza precisava afastá-la daquele ambiente para entender o caso melhor. Ela foi acolhida conforme diz o ECA, conforme diz a legislação, e tudo isso foi jogado ao vento e hoje quem sofre com isso é a morte dessa criança, um bebê já em plena formação, e o que a gente vê é que isso é uma tendência na América Latina que tem o favor de pregar a ausência de valores, mataram um inocente, isso não tem como remediar. Para mim, isso é uma das semanas mais tristes da história do Brasil. Para este ano, para mim, será a semana mais triste e que vai nos pautar para esta campanha eleitoral, hoje faltando exatamente 98 dias até o pleito eleitoral. O que aconteceu? Nós estamos na contramão, visto que os Estados Unidos, o próprio Silvio leu agora há pouco, desde 1973 tinha essa questão do aborto, e lá em 73 vivia-se uma espécie de ressaca do Woodstock, onde tinha sexo livre, sexo, drogas e rock and roll, e aí se entrou nessa esteira. A corte americana revoga isso e nós aqui abrimos um precedente terrível. Mas o Silvio tocou num ponto importante que faz parte das bandeiras da esquerda, da bandeira do PT, a liberação do aborto, que a propósito já existiu no Brasil. Como assim já existiu? Acontece que até bem pouco tempo atrás, quando nós tínhamos uma retardada sentada na cadeira de presidente da República, uma menina não precisava mais fazer ocorrência policial no caso se ela estivesse grávida. Ela só chegava no SUS, num hospital e declarava que tinha sido estuprada. Não tinha ocorrência, não tinha exame de corpo de delito. O aborto, de uma forma velada, já estava legal no Brasil e isso foi uma pauta defendida pela esquerda e agora
eles estão comemorando. Tudo que a gente vê, eu abro a rede social, eu vejo as notícias, parece que eles estão comemorando a morte de uma criança, de um bebê ingênuo, totalmente inocente. A única vítima que não tinha nada a ver com tudo que aconteceu. Os grandes responsáveis, eu tributo isso ao pai dessa menina, à mãe dessa menina e ao padrasto. São os primeiros grandes responsáveis. Depois, a imprensa com a sua fake news institucionalizada, dizendo que foi estupro, e não foi estupro. E por último, eu quero colocar na conta do Ministério Público. Como assim o Ministério Público defender a morte e não a vida? Cadê a nossa Constituição, a grande estuprada destes últimos tempos? A Constituição Federal, no artigo 5º, garante direito à vida. Ainda mais um bebê, eu tenho 4 filhos. Vocês já pegaram um bebezinho no colo? Totalmente incapaz. Foram lá e mataram, não estava nem no colo. Ainda estava no útero da mãe. O lugar que é o templo da vida virou um palco de assassinato. Pois bem, falamos do PT, né? O PT surgiu aqui no meio desse nosso primeiro tema e a gente aqui no 62 Minutos, a gente tem o quadro Internet Não Esquece. Mas durante o lançamento do programa do PT versão 2.0, que na verdade não é um programa de governo, é uma ameaça, o ex-senador Eduardo Suplicy parece que foi esquecido, ele não gostou. Vamos acompanhar o vídeo. E tal juristas presentes, lideranças religiosas que estão presentes, queria agradecer. Queria a proposta que a instituição da renda básica de cidadania aprovada por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula e está no programa do PT há muitos anos, todo ano. E ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Robert estava na reunião do partido. Eu fui convidado, mas hoje eu estou aqui. E continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica da cidadania enquanto eu estiver vivo ainda. Agradeço muito a sua apresentação. Pois é, são vários elementos nesse episódio, nessa imagem, Bernardi. O primeiro, de fato, é um desrespeito com o Eduardo Suplicy. Goste-se ou não do Renda Básica de Cidadania, que é praticamente um mantra do ex-senador, vereador Eduardo Suplicy ao longo de toda a sua carreira. Goste ou não da figura dele, goste ou não do que ele defende, ele literalmente foi desrespeitado. E me chama muita atenção a figura do Aloysio Mercadante à frente desse programa de governo, que é uma cartilha do atraso, é uma cartilha de um velho Brasil que a gente comemora ter deixado para trás e o PT tenta trazer de volta na eleição desse ano. Aloysio Mercadante, eu me lembro do Aloysio Mercadante, eu me lembro das eleições do dossiê, eu me lembro de muita coisa em relação. Mas quando eu vejo aquela cara dele, ele não está atônito, ele está disfarçando, ele está debochando do Eduardo Suplicy. E o Lula está rindo, o Lula está rindo ali do lado. O Alckmin, né, que até hoje, não sei o que está fazendo ali naquela cadeira, mas ele bate palma. Agora o Lula, ele está rindo do Eduardo Suplicy, que é uma figura histórica do partido. Então, para mim, Silvio, o que mostra aí que a campanha do PT começa assim, com desentendimento dentro de casa, e para a imagem do Lula, especificamente, naquele momento que Suplicy chega diante da mesa, Lula não dá a mínima, fica lendo um papelzinho, como se nada tivesse acontecendo, ele estava ali fora de si, uma missa de corpo presente. O que acontece mesmo é que o PT deixou de ser o velho PT, para ser esse PT cleptocrata, que agora até atrai tucanos, velhos tucanos ao seu ninho, e eu vejo os tucanos hoje totalmente depenados, porque o PT e os tucanos são a mesma moeda com duas caras diferentes.
cara e coroa, Lula e Alckmin, e agora esse espetáculo dantesco que o Brasil pôde assistir. Mas não ficou por aí. Teve um outro youtuber que entrou no meio da reunião e questionou: Alckmin, você está voltando à cena do crime? Então, essa apresentação, essa reunião que o PT fez para apresentar esse programa de governo, que deve ser institucionalizada, de novo a cleptocracia no Brasil, foi um espetáculo e um tiro no pé. Parafraseando o Noblar, Ricardo Noblar, um tiro no peito, só que deles mesmos. Para passar a bola para Fabio, eu vou fazer 2 comentários aqui em cima da minha fala. Da sua fala, exatamente. Bom, o primeiro é por que o Lula estava ali rindo, estava você disse com aquela cara de quem estava nem aí para aquilo. Porque o Lula nunca ligou para o PT, de verdade. O Lula liga para a figura dele, o narcisismo dele. O umbigo dele. Ele nunca se preocupou com o PT, com o programa de governo do PT. Ele rifou o próprio PT e os próprios petistas quando o mensalão foi descoberto, quando naquele 6 de junho de 2005, Roberto Jefferson deu aquela entrevista para o jornal Folha de São Paulo e disse, governo pagava mensalão, diz Jefferson, aquela manchete da Folha, lembra? O governo Lula pagava mensalão. Ali ele viu cair José Dirceu, que era o grande artífice da campanha dele, do projeto de poder que o PT arquitetou, né? Lá tinha o Celso Daniel como coordenador de governo, o Celso Daniel foi assassinado, mas o Zé Dirceu era o grande dono do PT. E ele viu o Zé Dirceu cair, ele viu o Zé Dirceu perder o mandato, depois o Zé Dirceu teve o destino que teve, ele viu outros petistas o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha. Um desfile na cadeia. Um desfile. Tanto é que o PT virou partido da tornozeleira. E se sabe o que ele fez enquanto todo aquele pessoal já estava às voltas com a justiça? Muitos já, como o caso do Zé Dirceu, tinham perdido já o mandato. Sabe o que ele fez? Ele foi candidato à reeleição em 2006 contra Geraldo Alckmin, que agora está ali na cadeira ao lado dele, e ganhou a eleição. Depois, quando surgiu o Petrolão, quando o Paulo Roberto Costa começou a falar e começaram um a um a cair em efeito dominó, inclusive para outros partidos, se espalhando para outros partidos, sabe o que o Lula fez? Nada. Ele só se preocupou quando o Sérgio Moro mandou prender ele. Aí ele se preocupou. Então é por isso que ele estava com essa cara de tô nem aí. Porque ele não está nem aí. Para ele tanto faz ser o Aloysio Mercadante, o Zé Dirceu ou o Celso Daniel redigindo aquele programa de governo. Para ele tanto faz. Mais ou menos ele se preocupou quando mandou prender. Porque igualzinho que ele fez assim, ó, com o papel, enfiou a cara no papel ali, quando o Suplicy entrou, ele fez com o mandado da Polícia Federal, quando foi, né, para então ser preso. Aí ele fez da festa na laje, ele deve ter olhado aquele papelzinho do mesmo jeito, o pessoal da PF devia estar na frente, e ele rindo do mesmo jeito. É debochado, é narcisista, é fanfarrão, só que dessa vez o que está em jogo é o nosso futuro. Então não é qualquer coisa, é alguém assim que não tem respeito nem pelos amigos. Imagina daqui a alguns anos, Silvio, você está com uma mágoa lá em relação a mim, você vem, eu não consigo nem te olhar nos olhos. É esse tipo de político que nós estamos vendo e montando a América Latina e a corrupção que eles querem manter na América Latina, algo supostamente, vou colocar o supostamente, né, para não dar muito problema, supostamente, então, aliado ao narcotráfico, à narcoditadura. O que eles querem? A gente sabe o que eles querem. Então, está nas nossas mãos, né? Não deixar... Aí o Alckmin tem razão, né? Não voltar à cena do crime. O problema é que a cena agora nós temos outros partícipes. Pois é, Geraldo Alckmin, vamos lá, gente. Bernardo, você que conhece muito bem o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, o interior conservador. O interior de São Paulo sempre ergueu uma muralha para o PT. Em 2014, naquela eleição cabeça a cabeça, Aécio Neves e Dilma Rousseff, o Aécio ganhou com uma dianteira de 7 milhões de votos aqui em São Paulo. Em 2002, no auge da onda Lula, José Genuíno até chegou ao segundo turno, porque o Geraldo Alckmin disputava a sua primeira eleição como cabeça de chapa. Ele havia herdado o Palácio dos Bandeirantes do Mário Covas, que morreu no ano anterior, vítima de câncer. Pois bem, nem essa onda Lula levou o PT ao Palácio dos Bandeirantes, e lá está o PSDB há 28 anos, se não me falha 32. Aqui. 32, então falhou a memória, desde o Mário Covas, né? Pois bem, Bernardo, o Alckmin, só há uma explicação para o Geraldo Alckmin estar sentado naquela cadeira. Ele acredita que o destino, por um caminho ou por outro, poderá levá-lo à presidência da República, como levou
ao Palácio dos Bandeirantes. Essa é a única justificativa que eu aceitaria. Qualquer outra, conhecendo as gestões dele, o discurso do Geraldo Alckmin, que era considerado a direita do PSDB. Moderado ainda, né? É verdade. Não há outra explicação. O que eu identifico aí, Silvio, é que quem caiu numa grande desgraça foi o próprio PSDB, depois dessa atitude do Alckmin e depois da aventura política de João Dória. João Dória deixou um legado político fantástico para o Brasil com o desaparecimento do PSDB. O PSDB vai desaparecer depois dessa gestão desastrosa do João Dória. Agora, com relação a Alckmin fazer parte da chapa do Lula, tem deixado os paulistas, os caipiras, aqueles mais paulistas raiz, atônitos. Ninguém está entendendo nada. Que atitude fora essa que Alckmin tenha tomado para ir para o lado de Lula, estar ao lado de Lula? Eu acho que essa sua definição, Silvio, de só pode ser ele esperar que o que o destino reservou para ele com a morte de Mário Covas em 2001, poderia reservar para ele subir, ascender ao Palácio do Planalto com eventual afastamento ou um passamento, vamos ser leves, de Lula. Mas, primeiro, é preciso vencer a eleição. E o grande desafio desta eleição não é a fraude. Muita gente tem medo da fraude. Vamos olhar para o Chile, o que aconteceu na Colômbia e o que aconteceu na França. O grande desafio, o grande aliado da esquerda chama-se abstenções. E aí é o que se tenta colocar sobre a mesa. Colocar a política num descrédito total a ponto do eleitor não querer mais saber de política. Mas eu aí não vou sair de casa para votar nesses caras. Aí tem o voto nulo, que na verdade é o voto Lulo. Prestem atenção nisso. E o Teatro das Tesouras, ele prossegue, né, naquela bancada. Você tem o Geraldo Alckmin, o Lula, e você tem o Aloysio Mercadante, que a gente citou, que está ali no papel de coordenador de governo. Provavelmente o Aloysio Mercadante está imaginando que vai sobrar para ele. Caso o PT volte à cena do crime, né, caso o PT ganhe a eleição, vai sobrar para ele uma casa civil ou alguma pasta de prestígio. O Aloysio Mercadante, em 2006, quando o Alckmin disputou a eleição presidencial contra o Lula, o Aloysio Mercadante disputou o Palácio dos Bandeirantes, foi candidato ao governo de São Paulo. Foi nessa época em que surgiu o tal do dossiê dos aloprados. Né? Para quem não tem memória, você que vai votar pela primeira vez, tem 16, 17 anos, quando a gente fala mensalão parece alguma coisa muito longe, a gente entende, né? pela idade. Procura também dossiê dos aloprados, você vai entender um pouco do que aconteceu, aqueles assessores do Aloysio Mercadante. Procura, vale a pena. Pasta rosa também, né? Vale a pena. E aí o Geraldo Alckmin chegou ao segundo turno contra o Lula, porque na véspera do primeiro turno, né, na véspera da eleição, dois fatores aconteceram no Brasil. O primeiro, esse dossiê dos aloprados, e o Jornal Nacional da TV Globo mostrou aquela cena, aquela pilha de dinheiro, foram longos minutos. Né? Para muitos analistas políticos, isso foi fundamental para levá-lo ao segundo turno. Foi um desgaste gigantesco contra o PT. O segundo foi a queda do voo da Gol 1907, comoveu o Brasil, um grande drama na véspera da eleição. E para finalizar, o Geraldo Alckmin teve a proeza de chegar e no segundo turno ter menos votos do que teve no primeiro turno. Bom, dito isso, falando ainda sobre a eleição, Bernardi e Fabi, vamos falar sobre o candidato ao terceiro lugar, a medalha de bronze nas eleições, Ciro Gomes, sendo Ciro Gomes. Ele em breve deve receber uma notificação da Justiça, já que as Forças Armadas não gostaram nada das declarações dadas pelo verborrágico candidato, que acusou as instituições de conivência com o crime organizado na Amazônia. Em nota, a defesa afirmou que apresentou notícia-crime contra o pré-candidato. Como eu falei agora há pouco, o Bernardi, é o Ciro sendo Ciro. Né? Não à toa ele tem tantos apelidos aí que eu não vou citar aqui, mas enfim, é o Ciro, conhecido por isso, pela truculência, historicamente é assim, e agora ele chega ao disparate de acusar as Forças Armadas de ser conivente com a criminalidade na Amazônia. Daí, desse novelo eu vou puxar um fio. Temos aqui o lamentável, triste episódio das mortes ocorridas agora de um jornalista britânico, Dom Phillips, e também de um indigenista brasileiro, Bruno, na Amazônia. Foram assassinados.
O crime está sendo ainda investigado, já apareceu um 5º suspeito. Como eu disse, é lamentável, fica aqui a minha solidariedade com a família, com os familiares, com quem fica. É um triste episódio. Mas o que a esquerda, né? E aqui eu pego, por exemplo, a figura do senador Randolph Rodrigues, que publicou uma imagem leviana na sua conta no Twitter, nas redes sociais, uma imagem irresponsável da figura do presidente Jair Bolsonaro, a faixa presidencial e as mãos sujas de sangue. E ali ele dizia que o Bolsonaro era responsável por essas mortes. Em 2004, meu caro Bernardi, eu era repórter de um jornal importante aqui em São Paulo, eu fui cobrir o assassinato da missionária americana Dorothy Stang, em Anapu, fica no Pará, uma cidadezinha pequena no Pará. Na época ela defendia os sem terras e o crime foi investigado. Um consórcio de fazendeiros, chefiados por um fazendeiro Fabi apelidado de Bida e um outro com o apelido de Taradão. Pois bem, eles contrataram um intermediário que chegaram a 2 pistoleiros e por uma quantia baixíssima assassinaram a missionária Dorothy Stang. Foi um crime brutal, correu as páginas dos jornais do mundo inteiro, do New York Times ao Guardian, ao Le Monde, e todos o País e todos os jornais. Nenhum jornal culpou o governo, culpou o atual governo naquela época pela morte da missionária. Sabe quem era o presidente? Lula. Sabe quem era a ministra do Meio Ambiente? Marina Silva. E agora, com esse triste episódio ocorrido na Amazônia, quem é o culpado por essas mortes? O presidente Jair Bolsonaro? A criminalidade na Amazônia é um problema de todos os governos, isso vem muito antes até da democratização. Isso vem lá atrás, da construção da Transamazônica, de outros episódios, né? E, para não me alongar demais, já que eu falei demais, eu passo a bola para você. Interessante que esse crime aí, eu pergunto, o que estaria fazendo esse jornalista lá? Qual que era a pauta? Ninguém falou da pauta, que interesses ele tinha? E o Bruno, o nosso indigenista, né? Por que não comunicaram a órgãos oficiais? Então comunique ao órgão para culpar o presidente ou algum órgão oficial que essa visita à Amazônia fosse então legal. Estavam lá. Mas a imprensa, que tanto tem tributado na conta do presidente da República, esquece que a polícia, por ordem judicial, não sobe o morro no Rio de Janeiro. E quer que, milimetricamente, o Exército comande tudo dentro da Amazônia. Se no Rio de Janeiro, onde tem arma para dedéu, policial não pode subir. Mas na Amazônia tem que ter, que não tem gente praticamente. Tem meia dúzia, quantos moradores tem na Amazônia? E olha o crime organizado no Rio de Janeiro. Lá não pode a polícia subir. Mas na Amazônia o Exército tem que cuidar de um indigenista que botou fogo em barco de exploradores de minérios. Ou seja, esse cara já estava queimado, já estava marcado. E aí querem tributar isso na conta do presidente Bolsonaro. Na verdade, qualquer coisa que venha acontecer, que possa macular a imagem do Brasil no mundo, a esquerda e a nossa imprensa, que joga contra, sempre fazendo gol contra, quer colocar na conta do presidente Bolsonaro. Mas lembre que a conta vai ser apresentada no dia 2 de outubro. E vamos ver se essas pesquisas estão sendo verdadeiras. A conta mesmo, quem apresenta é aquele que o artigo 1 da Constituição Federal ali tão bem esclarece. O dono da bola é o povo, é dele que emana o poder, e não da imprensa e não dessa esquerdalha toda. Diga, Fabi. Pois é, a gente fica olhando para essa situação da Amazônia e o principal não é falado, né? Que a criminalidade no Brasil anda a galope justamente, e tem tudo a ver, se o Ciro quisesse culpar as pessoas corretas, ele teria que falar do narcotráfico, ninguém fala, né, da narcoditadura, do tráfico de armas, e que é quase impossível nós termos uma autonomia total para poder olhar isso, a gente precisa de ajuda, ao contrário. Então, Polícia Federal, nós agradecemos à instituição, Forças Armadas Brasileiras, se não tivéssemos, seria muito pior. E nós temos que agradecer que no Morro do Rio de Janeiro ainda existe pessoas que estão ali, né, quase... Tivemos recentemente também essa semana o novo cangaço aqui no sul de Minas. Itajubá. Então, o pessoal, né, acha que tá bonito, tá suave, mas não está. A criminalidade está aí, e quem fica apontando os dedos sem um projeto concreto, como por exemplo aí o pré-candidato Ciro Gomes, está fazendo chacota e merece responder essa notícia crime.
Olha só, e não é só aqui no Brasil não, tá? Vamos falar de América Latina, mais um ex-guerrilheiro foi alçado ao poder aqui no continente. A conservadora Colômbia elegeu com uma alta abstenção Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda, que, é bom lembrar, passou meses preso em 1985 por porte de armas. Ele fazia parte do movimento M19, que matou 100 pessoas naquele ano. Belo currículo, né? Eu vou citar aqui, Bernardi, a reportagem, eu escrevi um artigo para a Revista Oeste, da edição dessa semana, já disponível em revistaoeste.com, justamente sobre a última trincheira que acabou se tornando o Brasil em toda essa América Latina. Temos o Brasil, o Equador, onde um banqueiro conseguiu vencer a eleição, o Paraguai e o Uruguai, bem ou mal, não são países dominados hoje pela esquerda, mas são democracias menores no aspecto econômico. Aliás, ninguém chega perto da potência econômica que é o Brasil, né? Tem a Argentina, tem o Chile com alguma força e a Colômbia. Por que a Colômbia é importante? Muito menos pela economia e muito mais pela questão simbólica da Colômbia. A Colômbia era uma grande parceira dos Estados Unidos, porque foi na Colômbia onde nasceu o cartel de Medellín, por exemplo. A Colômbia tem nas suas tristes páginas da história nomes como Pablo Escobar, as Farc e o M19. Mas quem é o M19? O M19 é uma referência a uma data de uma eleição, um movimento formado por jovens marxistas, como outros tantos movimentos de esquerda que aconteciam no mundo. Mas por que entrou no radar das autoridades? Porque aqueles jovens usavam fuzis e armas. O primeiro ato, e ficou famoso em 1974, foi quando invadiram o Museu de Bogotá para roubar a espada de Simão Bolívar, um dos líderes da independência do país. Aquela espada, anos depois, foi parar nas mãos de quem? Pablo Escobar. Quem achar que estou inventando essa história, assiste o Narcos, da Netflix, e no segundo episódio da primeira temporada, que se chama inclusive A Espada de Bolívar, você vai encontrar essa cena e uma outra cena, essa sim muito trágica, de um tanque de guerra posicionado em frente à Suprema Corte da Colômbia, o STF da Colômbia. O que é que acontecia ali? Esses jovens revolucionários, os meninos do Lula, né, que a gente vai falar daqui a pouco, os jovens do Petro, eles invadiram a Suprema Corte. Morreram 100 pessoas, entre elas 11 magistrados. 11 magistrados. Pablo Escobar tinha interesse em eliminar documentos. O M19 em tomar o poder. Quem fazia parte do M19? O atual presidente da Colômbia, eleito agora dessa vez. E no seu primeiro discurso, o que ele disse? Ele diz ao Procurador-Geral da República na Colômbia que libertem aqueles jovens que lutavam por amor. Aqueles jovens eram sequestradores e assassinos. Aqui no Brasil, o ex-presidente Lula, passando a bola para vocês dois, o ex-presidente Lula fez um discurso recentemente, lembrando que durante o governo Fernando Henrique ele foi pedir ao presidente, na época o ministro da Justiça, pasmem, era Renan Calheiros, ele foi pedir que libertassem os sequestradores do empresário Abílio Diniz, que estavam em greve de fome. Ele fala, coitados daqueles meninos. Aqueles meninos sequestraram. Só quem foi vítima de um sequestro, especialmente naquela época, nos anos 90, virando para os anos 2000, sabe o que é um cativeiro e talvez entenda do que eu estou falando, do que aqueles meninos fizeram. E naquele discurso o Lula diz assim, eu sei lá qual foi o destino que aqueles meninos tomaram na vida. Um deles a gente sabe qual foi o destino, por exemplo. Em 2020 foi preso porque assassinou o vigia de um supermercado no Chile. Esse foi o destino que aqueles meninos tomaram, né? E naquela época o Brasil vivia uma escalada de sequestros. Abílio Diniz, Washington Oliveto e Celso Daniel, que teve um desfecho trágico também. Esses são os meninos. Essa é a esquerda na mão de ex-guerrilheiros e cada vez mais vermelha, que a gente vai vendo lá fora. Espero que sirva de exemplo para cá, né? Ô Silvio, convenhamos, Silvio, nós já tivemos uma guerrilheira no poder. Dilma Rousseff era uma guerrilheira, assaltava bancos. Então, o que a Colômbia está fazendo hoje, nós já fizemos no passado, e pior, a Colômbia recém-elegeu. Nós não só elegemos Dilma Rousseff em 2010, não satisfeitos, reelegemos a mulher anta, a mulher sapiens. Nós reelegemos ela em 2014, só que depois acabou caindo, tropeçando nas suas pedaladas, caiu de bicicleta, não foi o Biden que caiu, né, nas pedaladas. O Biden parou de pedalar e caiu, ela pedalando caiu. Então o que a Colômbia fez agora,
a história, né, para nós não é nem um pouco estranha. A propósito, Lula, 2 semanas atrás, fez campanha, falou do seu companheiro, né, que é o Petros. A propósito, Petros é uma coisa que soa bem para Lula. Petros, Petrobras, PTBras, o Lula conhece bem essa história. Então, guerrilheiro por guerrilheiro. Agora, eu só lamento porque a Colômbia vai entrar numa nova fase, visto que o primeiro discurso do Petros é pedir a libertação dos seus meninos. Esses, para eles lá os meninos, para nós aqui é aqueles que roubam celular que o Lula tanto defende. O que eu lamento mesmo é que a Colômbia deva agora oficializar um narco-estado. E isso não pega bem, porque todos nós corremos o risco de ter um vizinho desse. Daqui a pouco a gente vai ter que montar uma operação acolhida para colombianos. Só o Bernardi mesmo para contar uma triste história e fazer a gente rir no domingo à noite, Fabi. Eu só quero dizer que eu tenho alguns amigos colombianos, aliás, beijo a todos vocês, população extremamente querida, que são sempre associados, né? Fala colombiano, já olha a má fama, que péssima, já se liga ali com algo ligado às drogas. Mas não, o povo colombiano é extremamente trabalhador e merece nosso respeito, com exceção desses meninos, né, que não são coitados nenhum. Tem uma carreira brilhante, né? Uma carreira, desse tipo Você vai se lembrar da história do furto do celular também, né? Também foi o Lula que disse, lembra? Coitados, eles estão na cadeia porque roubaram o celular, inclusive, do Suplicy esses dias também, né? Mas uma coisa que precisa ficar bem claro para as pessoas saberem é que a violência ela não volta para trás. Isso é o que diz todos os estudos. A violência ela escalona. Então, começa-se hoje, não se pune direito, isso vai piorar. Então, um ex-guerrilheiro, ele não vai trazer nada de positivo, porque a violência que está embutida nele, que ele fez ou não, vai escalonando. Então, o que nós estamos vendo é uma América Latina que pode ser dominada pela extrema violência de uma narcoditadura. E o Brasil ali é o último baluarte levantado, inclusive pela liberdade de expressão. Talvez a gente não tenha mais essa liberdade de dizer o quanto é horrível ter narcoditaduras no poder. Fabi, nós não temos mais liberdade de Mas expressão. a gente fica se tolindo. Eu sou um cara que tem uma boca solta aqui falando, e às vezes eu me pego, me censurando com medo de uma mente brilhante em Brasília mandar um chamegão e mandar me prender. Então a gente já não tem mais tanta liberdade de expressão. Nós temos sim um presidente que tem lutado por isso, mas a gente tem que cortar a língua de vez em quando. Falou em Brasília, vamos para Brasília. Então, vamos ver o que a nossa repórter Berenice Leite andou aprontando lá no Congresso Nacional. O tema é Petrobras, a gente comenta já já. A instalação da comissão parlamentar de inquérito é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o líder do governo na Câmara dos Deputados, a CPI do preço dos combustíveis foi motivada pela decisão do então presidente da Petrobras, que antes de deixar o cargo autorizou um novo aumento. O que mais incomoda o governo é isso. O presidente já estava substituído, né? E mesmo assim tomou uma decisão muito relevante, até porque naquele dia da decisão os mercados de petróleo tinham caído 8%. A expectativa é que o pedido de CPI seja protocolado nesta semana, mas para sair do papel é necessária a assinatura de 171 deputados. O presidente do Senado criticou a instalação da CPI. Além disso, outras lideranças de oposição também têm se manifestado contrárias à abertura das investigações que podem acabar desmontando a narrativa de que o presidente Jair Bolsonaro é culpado pela alta dos combustíveis. Deputada, e por que desta vez os papéis parecem estar invertidos? A gente vê a oposição não querendo a CPI e o governo pedindo para que seja instalado. Porque além de tudo isso, né, dele querer ter um discurso dizendo que a responsabilidade não é dele, é da empresa, quando na realidade é dele, eles também querem criminalizar a Petrobras. Ou seja, fazer com que a empresa seja a vilã. E o que o governo pode fazer para que isso aconteça, tendo a lei das estatais como parâmetro que impede, no caso, essa interferência do presidente? A lei das estatais não impede a interferência. A lei das estatais só diz lá qual é o perfil que ele tem que colocar como diretor, como conselheiros, mas é ele que indica. O que ele precisa é que
a plenária, o conselho e os acionistas, e ele tem maior número de ações, o Estado tem, vote uma política diferente do que essa. O objetivo é investigar a conduta da diretoria e do conselho da Petrobras e supostas irregularidades no processo de definição de preços dos combustíveis. Tudo isso está lá previsto no requerimento. Havendo a instalação da CPI, todos esses temas serão debatidos e vamos ver que medidas depois podemos tomar para reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor brasileiro. Eu queria que o nosso diretor, Silvio Rocha, tivesse pegado a nossa expressão, a nossa cara, vendo a Gleisi Hoffmann falar sobre Petrobras. Falar que o problema é a direção da Petrobras. Isso é uma brincadeira, né? A Petrobras foi pilhada e as forças de investigação da Lava Jato descobriram 15 bilhões de reais e mesmo os investigadores disseram, olha, a gente conseguimos um mínimo, rastrear o mínimo do que foi roubado, do que foi surrupiado da Petrobras. Tem um episódio que vai entrar para o triste folclore da política brasileira de um sujeito chamado Pedro Barusco, meu caro Bernardi, que era do terceiro escalão da Petrobras e quando ele foi pego ali, com a mão né, com as calças, ele disse assim, não, eu aceito devolver 100 milhões de dólares, eu roubei, eu devolvo 100 milhões de dólares na semana que vem, a gente faz uma delação premiada e está tudo certo. Né? O Petrolão foi o maior escândalo do mundo, não há nada parecido. Similar no planeta. Não há nada parecido com a Lava Jato, goste ou não, do juiz Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, dos outros. Tem gente que aprecia, eu aprecio o trabalho de todos eles na função de juiz, na função de procurador, por exemplo. A Polícia Federal, que fez um trabalho esplêndido. Eles prenderam a maior quadrilha já mapeada em esquemas de corrupção institucionalizada numa república no mundo. Não há precedente. A Operação Mãos Limpas na Itália ficou pequena perto de tudo isso. E quem comandava o governo? Lula e Dilma. Era um esquema que envolvia também o PMDB e, de certa forma, o PP, Partido Progressista. Esses partidos também participaram ali do que eles chamavam de um consórcio para roubar, entre outros indicados ali. E agora a Gleisi vem dizer, com a maior cara de pau, ela aparece dizendo que o problema é quem nomeia a direção, de que o presidente Jair Bolsonaro, ao defender uma CPI, eu sou contra a CPI, vou dizer aqui por quê, mas o presidente Jair Bolsonaro quer investigar a empresa, quer acabar com a empresa. Quem acabou com a empresa foi o PT, Gleisi Hoffmann. Foi o PT quem acabou com a Petrobras. Eu me lembro da Graça Foster, numa entrevista, com números que faziam cair o queixo, e ela falava, olha, roubaram todos esses bilhões, infelizmente, e ela se demitiu da presidência do Conselho da Estatal na sequência. Foi o PT, não foi o governo Bolsonaro quem pilhou. Todo mundo está vendo o que está acontecendo com o preço dos combustíveis. Os combustíveis são uma commodity global. Se está caro lá nos Estados Unidos, não vai estar diferente aqui no Brasil. A culpa, em parte, de tudo isso é porque a gente tem há mais de 4 meses uma guerra em curso no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. O preço do barril do petróleo está alto para todo mundo. É claro que o brasileiro paga no bolso. Eu pago no bolso, Bernardi e a Fabi pagam no bolso. Mas atribuir isso ao presidente Jair Bolsonaro é mais uma má-fé da esquerda, é mais um discurso de eleição antecipada. Mas ela tem amor pela Petrobras, porque eles têm, acho que ainda, aquela ilusão, se voltarem ao poder, né, eles vão precisar da Petrobras, como já precisaram. Então, o discurso do Lula é de não deixar privatizar, por que será? Então, o amor aí que ela falou à empresa, eu até acredito no amor que ela tem à empresa, né? A gente não é um sabe, amor fingido, né? Não, é interesseiro é só. amor real, né? É De quem teve uma relação muito íntima Sim. com uma empresa que não deveria ter tido essa relação. Pois é, e aí, Bernardi, só para emendar, já que eu estou falando muito no programa de hoje, eu vou passar a bola aqui para você. A questão é a seguinte, Bernardi, CPI, há um problema. Seria interessante você ter uma investigação sobre a política de preços praticada pela Petrobras? Seria, e digo por quê. Porque, como eu disse, é uma crise global, outras petroleiras pelo mundo estão reduzindo a sua margem de lucro para ajudar a população, coisa que a Petrobras não está fazendo. O presidente Jair Bolsonaro acerta quando diz isso. Porém, alguém acredita
olhando para os quadros que a gente tem hoje no nosso Congresso Nacional, na nossa Câmara dos Deputados, que aquela CPI tem condição de investigar alguma coisa de forma séria, sóbria? É claro que não. É claro, aquilo vai virar palanque eleitoral. E CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Infelizmente, esse jargão é verdadeiro. É verdadeiro. O que eu acho interessante é que o próprio presidente foi quem provocou, né? O presidente chamou a atenção para ter uma CPI. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o aparelhamento da Petrobras. Você sabia que a Petrobras é uma concentração de maior número de petista por metro cúbico, de tanto petista que tem lá, é um em cima do outro. Tanto é que eu nem chamo de Petrobras, eu tenho um apelidinho carinhoso, eu chamo de PTBras, porque a Petrobras é um bracinho, é um tentáculo do PT, a ponto de, lá em 2009, num hotel em Salvador, na Bahia, Lula conversa com Hugo Chávez. E aquela conversa estava ali junto com o ex-presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli, e tiram todo mundo da sala. Só que esqueceram os microfones de Lula, Chávez e Sérgio Gabrielli abertos. E toda a imprensa ouviu a conversa de Lula com Hugo Chávez. E o que Lula falou? Precisamos eleger a minha sucessora, até porque eu quero ser presidente da Petrobras. Lula disse isso e vira para o Sérgio Gabrielli e diz, olha, eu quero que o Sérgio seja meu principal assessor. Por quê? Por que Lula tinha tanto interesse na Petrobras? Porque a Petrobras, a PTBras, mostra que tem bilhões. Só a Lava Jato descobriu 15 bi. Destes 15 bi, 7 bilhões e meio foram devolvidos para os cofres públicos. Só que aonde está a Lava Jato? Acabou. Por um canetaço, a Lava Jato acabou. E o que se faz com esses 7 bilhões e meio? Vamos devolver para os ladrões? O próprio presidente Bolsonaro tem um número dizendo que 920 bilhões de reais. Opa, calma. É quase 1 trilhão de reais que foi roubado da Petrobras. Eu tenho documentos, recebi documentos exclusivos de que existem empresas no Brasil querendo importar combustível de outros países que vai chegar bem mais barato do que esse que tem na Petrobras. Por que isso? E por que essas empresas não conseguem importar? Porque há um aparelhamento também no Ministério de Minas e Energia. Ninguém solta a mão de ninguém, precisa falir o governo Bolsonaro, falir o Brasil à custa a duras penas do povo, porque eles precisam, de uma forma ou de outra, arrancar Bolsonaro e a direita do poder. Então, não querem que baixe o preço. Esta CPI vai revelar algumas coisas, se é que nós vamos ter ali um palco que nem foi aquela Covid-19, uma tragédia, aquela CPI. Eu acredito que possa sair algum coelho desse mato. Lá no Senado eles querem outra CPI, é o nosso próximo tema. Você tem mais um comentário sobre a Petrobras? Não, eu queria falar sobre CPI mesmo. CPI? CPI. Vamos lá. É o seguinte, eu sou contra qualquer tipo de CPI, só sou a favor de CPIs quando ela precisa trazer algo para o conhecimento, para o debate público. No caso da Petrobras, então, seria uma exceção. Por quê? Porque, além do que o Bernardi falou, também nós temos aí, a gente ouviu há pouco tempo, até na própria Jovem Pan, o pessoal reclamando dos postos de gasolina, os donos de postos de gasolina não conseguem abaixar o preço, por exemplo, quando tem algo que fica menor ali. Por quê? Porque existe supostamente um cartel de pessoas, até isso existe também. Então, é interessante, talvez, essa CPI nesse aspecto. Então, aí a outra CPI do Senado, nós não precisaríamos, porque já tem investigação da Polícia Federal, que é em relação ao nosso próximo assunto aí. Vamos nessa, então, olha, nessa semana, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso pela Polícia Federal por eventuais possíveis crimes, está sendo investigado ainda, de tráfico de influência. O presidente Jair Bolsonaro comentou o caso, deixou claro que espera que o ex-ministro pague caso tenha cometido algum erro e também comentou que o episódio mostra a independência da Polícia Federal para quem tinha dúvida, para quem levantou suspeitas de interferência política na Polícia Federal em outros momentos. Então, já que você queria falar de CPI, vamos lá. Quem está coletando assinaturas para a CPI da Educação do Senado? Quem? Você que está nos assistindo, tem alguma suspeita de quem estaria coletando assinaturas para uma CPI no Senado?
Randolfo Rodrigues, né? Ele que nunca deixa passar nada, mas eu já quero logo trazer a situação enfática, porque infelizmente o ministro Alexandre de Moraes está fazendo escola. Digo isso porque eu vi a decisão do desembargador que acabou cassando a prisão preventiva do ministro, do ex-ministro Milton Ribeiro, de seus outros ali envolvidos. Por quê? Porque o advogado não teve acesso à decisão da decretação da prisão preventiva. E conversando com outros amigos aí, juristas, muito interessante, porque no pedido da prisão preventiva, aquela que vazou, que todos nós vimos, tinha todos os possíveis crimes praticados, e é algo que não se vê. Tinha ali, né, bem assim, dizendo, e tudo indica que realmente tem que ser investigado, tem que ser punido se for realmente objeto de corrupção, mas agora a Polícia Federal também está um pouco chateada porque parece que trataram o ex-ministro Milton Ribeiro muito bem. Ora, como que podem dizer disso, né, se ele ainda está na condição de investigado, se ele não tinha uma decisão, o advogado não teve acesso até o momento, tá? Não teve acesso a isso, então o habeas corpus foi concedido porque ali não se viu motivo para a prisão preventiva. Lembrando que prisão preventiva é exceção, pessoal. Então, nós estamos indo pela exceção do judiciário. Falamos do aborto, que não é crime, a exceção está virando regra, e agora qualquer tipo de prisão, desde que seja para prejudicar aliados do presidente Bolsonaro, está virando a regra. Então, neste caso específico, mais uma vez, ministro Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com isso, mas tem indiretamente porque ele fez escola. E aí está fazendo outros juízes fazerem decisões muito parecidas. E aí, Bernardi, vou enfim, frisar mais uma vez, vou repisar. Se o ex-ministro Milton Ribeiro tinha participação num possível balcão de negócios no Ministério da Educação, são recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, FNDE. Se tinha, que pague o preço necessário, justo, no rigor da lei, mas que isso seja investigado. Aliás, a própria Controladoria Geral da União, a CGU, já mapeava possíveis desvios de recursos. Então, portanto, mais uma vez, se houve alguma irregularidade, que seja punido. Mas vamos aguardar, porque seguramente essas investigações não serão concluídas até 100 dias, até as urnas, né? Mas vão ser usadas como munição, e munição pesada, chumbo, contra a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. É claro que o candidato do PT, por exemplo, falar em corrupção, acusar o outro de corrupção, soa até mal. Mas, como eu disse, há um eleitorado muito jovem, pessoal sem memória, há um amplo apoio da velha imprensa, há um amplo apoio da classe artística que está sem dinheiro, né? A torneira fechou, o dinheiro do Ministério da Cultura. Então esse pessoal, evidentemente, vai apoiar, são os tais progressistas, e eu falo com umas dezenas de aspas esse termo. E em relação à CPI do MEC, que eu acho seria mais uma CPI circense no Senado, como foi a da Covid, você bem lembrou, a da pandemia. Só esse objeto, né? Exatamente, só esse objeto. Acontece que investigar o MEC, se o escopo não for só o governo Jair Bolsonaro, pode ser um tiro no pé para a esquerda. Eu me lembro que tem um ex-ministro aí que quer ser até governador de São Paulo aqui pelo PT, né? Que foi ex-ministro da Educação. Exatamente. Bom, para mim, este é um expediente novo que a justiça brasileira cria, que é a presunção de culpa. Me parece que está se presumindo uma culpa de alguém que não teve nem acesso aos autos. Então é uma presunção de culpa, mais uma vez, infelizmente a regra virando, a exceção virando regra, o que nós temos uma prisão preventiva decretada por um juiz, né, que me parece que tem uma carreirinha aí também, que a gente tá olhando mais detidamente. O que eu vejo nesse caso é que a justiça está exorbitando dos seus poderes. Nós lembramos que existe lei também que pega pesado para quem extrapola os poderes, que é o crime de exorbitar poderes. Mas o que aconteceu ali no MEC? Se é objeto de uma CPI, eu acho que valeria ir mais a fundo. Vamos para o FIES, vamos para os bilhões que foram colocados no FIES e que hoje os financiamentos estudantis tiveram que ser
abonados ou deixar de pagar juros, multas, até 98% de desconto. Por quê? Porque aquela pátria educadora, na verdade, era uma pátria esfoladora. Estava esfolando os estudantes que tiveram um ensino ruim, mas um pagamento de talhão. Pagar mesmo e pagar caro por uma educação ruim. E aí depois vem com essa desculpinha que lá tinha educação de qualidade. Educação? Bom, o que o presidente Bolsonaro falou, se houve erro, que ele pague. Se fosse o Lula, Lula diria assim, até disse isso lá no caso do Zé Dirceu, ainda não houve julgamento, isso tem que ser na última instância. O Bolsonaro já foi, ó, se tem pecado aqui, que se pague por esse pecado. Lula só passava paninho nos pecados, tanto é que nunca sabia de nada. É isso, a gente já vai partindo para a reta final aqui do nosso programa, mas antes eu queria deixar um recado aí para você que chegou até esse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube. É muito importante a sua inscrição. Você também que estiver acompanhando a gente pela TV Jovem Pan, apoie o nosso canal, inscreva-se, programa 62 minutos e também siga a gente nas redes sociais. Sempre tem, ao longo da semana, a gente publica não só alguns cortes, os melhores momentos deste programa, como também conteúdo extra. Se aconteceu alguma coisa importante, a gente comenta, tem no Twitter, tem os comentários, tem também cortes no nosso Instagram, no Getter e no Facebook. Dá tempo ainda para a gente espiar mais um VT da Berenice Leite, agora sobrou até para o PCO. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tirou do ar publicações do partido. Vamos ver. Pelo menos 2 plataformas de redes sociais recorreram da decisão. Na última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das páginas do Partido da Causa Operária. O TikTok tirou a página do PCO do ar, mas argumentou que se trata de censura prévia. O Supremo, por várias vezes, já tinha se pronunciado que a liberdade de expressão é um direito legítimo do cidadão brasileiro. E algumas decisões recentes do Supremo estão indo de encontro a essas decisões mais antigas. O que a gente precisa é balizar isso. Eu acho que todo o excesso deve ser punido, mas da forma como está sendo feito, eu acho que o Supremo está avançando muito sobre a liberdade de expressão do cidadão brasileiro. Segundo Moraes, a decisão foi motivada em razão de indícios de que o PCO teria usado dinheiro público para a disseminação de ataque e ofensas ao STF e ao TSE. Em diversas postagens, o partido se refere ao ministro como skinhead de toga e pede a dissolução da corte. Esta é a primeira vez que um partido de esquerda é incluído no inquérito das fake news, que tem na lista de investigados o presidente Jair Bolsonaro, políticos da sua base aliada e apoiadores do governo. O inquérito aberto de ofício pelo próprio STF se arrasta desde 2019 e apura supostos ataques e calúnias contra ministros da corte. Após o bloqueio do PCO, o PT apagou um tweet de 2016 em que relacionava o ministro Alexandre de Moraes ao PCC. Não concordo que o STF faça ações diretamente para poder retirar conteúdos, porque isso é perigoso, porque quando você abre o precedente, você não sabe quem vai estar no STF daqui a 4 anos, que pode estar fazendo uma censura, tanto para você, quanto para mim, ou qualquer outro tipo de pessoa. Então a gente precisa que a gente tome cuidado com os poderes, todos eles que a gente tem aqui no nosso país. E aí, Fabi? Acredito no Davi Miranda, com todo respeito, né, que só veio a falar agora. Então, essa esquerda realmente eu não acredito. Mas, até os advogados do PCO falaram com o nosso grupo de advogados que está com uma ação que deu uma andadinha lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque nós estamos pleiteando a liberdade de expressão e nós estamos pleiteando também que se respeitem as prerrogativas dos advogados no Brasil, que faz 2 anos que não temos acesso, eu digo junto porque eu assinei essa ação, e não temos acesso integral aos autos, né, desse inquérito, que parece muito o inquérito da época da ditadura, que você não deixa aquilo virar uma ação de fato na justiça e você vai levando aquela fase de inquérito e colocando quem quiser dentro e possivelmente arrastando para a prisão também
quem você quiser, aqueles mandados de busca e apreensão também absurdos. Então nós lutaremos até o final, seja de esquerda ou de direita. O que importa para nós é a verdadeira liberdade, a democracia e o restabelecimento das prerrogativas dos advogados no Brasil. Fabi, para mim, eu acho assim que pode ser joguinho de carta marcada, porque tá ficando muito feio essa perseguição só de direita. Parece que combinaram lá nos bastidores, ó, alguém aqui da esquerda faça uma burrada aí pro Alexandre de Moraes, dá uma moral aí ó, não é só a direita que nós estamos perseguindo. Então tem uns canhotinhos também que estão... Eu não consigo pensar retilíneo, para mim tem alguma coisa estranha, até porque o PCO, convenhamos, tem sido um sincericídio direto, né? É isso aí. Bom, é isso, pessoal. Chegou então aquele momento que eu mais gosto desse programa. Vamos mostrar tweets, mensagens que chegaram pelas redes sociais. Você que faz os 62 minutos com a gente. Temos aí, vamos lá? Vamos lá, produção. Girando a primeira mensagem, o Rogério Silva disse: Força Guerreiro, logo teremos vitória. Ele está se referindo ao Alan dos Santos, que participou do programa com a gente. Bernardi, você lê mais um aí? Olha, José de Castro Neto, excelente! Seu xará. Tem mais um pra gente, produção? A Fabi vai pescar mais um tweet. É a Lurdinha Mendonça, assisto todo domingo, adoro. Então, beijo, Lurdinha. Isso aí. Obrigado, Lurdinha. Mais um, o Damaso Prado, ele é carpinteiro. Está dizendo, o que se vê é que os países latinos de cultura e língua espanhola são mais propensos a ter um regime de esquerda. Aqui no Brasil, que somos de língua portuguesa, não aceitamos a esquerda. É isso, Damaso. Vamos torcer, né? Porque a América já está ficando... América Latina totalmente vermelha. Fabrícia Salles, estamos ligados. Obrigado, Fabrícia. De olho no relógio, o último tweet. Diga lá, Fabi. Beatriz Galvão. Rose Rocha me representa. Hoje eu estou no lugar da Rose, hein? Que mulher de classe corajosa. Eu não confio nas urnas brasileiras. Parabéns ao programa 62 Minutos. Obrigada, Beatriz. É isso aí. Foi uma fala da Rose no programa passado que viralizou. Pessoal, Bernardi, muito obrigado. Venha sempre. Show de bola. Obrigado, Silvio. Obrigado a você. Fabi, privilégio de fazer a primeira vez com você, né? Com você também, Silvio. E estou à disposição. Me segue nas redes sociais, @BernardiTV. Obrigado, Fabi, mais uma vez. Eu que agradeço, Silvio. Obrigada, Bernardi. Muito obrigada ao pessoal do 62 Minutos. Muito bem. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Um ótimo finalzinho de domingo. Semana que vem tem mais.